Olá, alunos. Dando continuidade ao estudo do módulo 3, na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre estatística. Na verdade, a gente vai ver a parte básica da estatística. Essa aula foi a mesma aula que foi é, gravada ontem na aula síncrona. Acabou que ocorreu um erro técnico e o áudio da aula síncrona de ontem não foi captado. Então vou ter que regravar essa aula para postar lá no YouTube, ou melhor, aqui no YouTube. Então a estatística básica ou a estatística é a ciência que se ocupa de coletar, organizar, analisar e interpretar dados, auxiliando a tomada de decisões em diferentes áreas do conhecimento, como na biologia. O principal conceito, né, o conceito mais básico de estatística é o que chamamos de população e amostra. Então, o que é população? Em estatística, população é definido como o conjunto de indivíduos, objetos ou produtos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Ou seja, nada mais é do que um conjunto de interesse. Ou seja, quando a gente vai coletar dados para uma pesquisa, então esse é o assunto que a gente está interessado, todo esse assunto corresponde à população. A população pode ser, por exemplo, toda a população de uma cidade, ou também pode ser todos os peixes de uma determinada espécie em um rio. A população ela pode ser pequena, pode ser grande, como uma floresta, pode ser até infinita, como o número hipotético de micro-organismos. Então, o número de observação em uma população finita, ele é representado pela letra N. E o que é amostra? Muitas das vezes, quando vamos fazer uma pesquisa, na maioria das vezes, é inviável acessar toda a população, por motivos técnicos, por motivos financeiros, enfim. E o que é que a gente faz para contornar? O que é que se faz para contornar essa situação? Então, para contornar essa situação, a gente colhe uma amostra. E o que é uma amostra? É um subconjunto representativo da população, escolhido para analisar, mantendo suas principais características. Por exemplo, numa pesquisa eleitoral, os entrevistadores não têm como acessar toda a população. Então, eles colhem uma amostra da população, um número aí escolhe um número de entrevistados e faz uma entrevista e colhe os dados, faz a análise e publica aquele tipo de pesquisa de intenção, por exemplo. A gente viu, né, nas primeiras aulas sobre conjunto, a gente viu o conjunto universo. Então, esse, a população nada mais é do que um análogo ao conjunto universo. Quando a gente viu probabilidade, a gente viu o espaço amostral. Então, nesse contexto, a população seria o espaço amostral e a amostra seria o evento, né? Corresponderia ao evento. Ou seja, a gente tem aqui coisa grande, que é população,
E a gente tem a amostra, que é um pedacinho, né, uma parte da população. Então, no exemplo, para analisar a incidência de uma doença em uma espécie de peixe em um lago, os biólogos capturam e analisam 100 peixes. Nesse exemplo, a população são todos os peixes da espécie no lago e a amostra são os 100 peixes. A amostra são os 100 peixes. Ok, né? Então, aqui nós temos a definição de parâmetros populacionais. O que são parâmetros? Parâmetros são qualquer medida que fazemos baseado nos dados da população. Por exemplo, se a gente tem uma população e calcula a média relacionada àquela população, essa média é um exemplo de parâmetro. Assim como a moda, a mediana, todas essas medidas a gente ainda vai ver na próxima aula. Então, essas medidas são chamadas de parâmetros populacionais, ou seja, medidas que são feitas com base na população são chamadas de parâmetros populacionais. E as medidas que são feitas relacionadas à amostra, ou seja, com base na amostra, são chamadas de estimadores. Um exemplo, um estudo deseja medir a taxa de glicose em sangue de uma população de piratas. Parâmetros é o valor médio da taxa de glicose de todos os indivíduos, ou seja, de toda a população. Estimador é o valor médio obtido a partir da análise de 20 primatas da população. E aqui a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de variável e dados estatísticos. O que é uma variável? Então, chamamos de variável a característica que pode ser observada ou medida em cada elemento da população ou da amostra. Essa característica pode assumir diferentes valores ou categorias. Então, basicamente é o seguinte: quando a gente vai é, fazer uma pesquisa, a gente tem um formulário. Um formulário, certo? E nesse formulário você tem diversas perguntas. Cada pergunta dessa representa o que nós chamamos de variável. E as respostas, cada resposta nessa pergunta é o que nós chamamos de dados estatísticos. Por exemplo, podemos realizar uma pesquisa, uma consulta à turma. Digamos que nesse formulário eu tenho as seguintes questões: qual é a sua idade? Qual o número de filhos? Qual as disciplinas que está cursando nesse semestre? Então, cada pergunta dessa representa o que nós chamamos de variável. E a resposta a cada uma dessas perguntas é o que nós chamamos de dados estatísticos. Exemplos de variáveis. Pode ser sexo, né? Qual é o sexo? Qual é a sua idade? Pode ser idade. Qual é seu peso, né? Pode ser o peso. Qual é a sua altura? Qual o número de folhas? Qual tipo de flor? Qual o estado de saúde, etc. Então, são exemplos de variáveis. Então, para a variável sexo, ou seja, quando eu pergunto qual o sexo, essa variável ela pode assumir dois valores. Pode ser masculino ou pode ser feminino. Então, o sexo seria variável, masculino e feminino são o que nós chamamos de dados estatísticos. Para a variável estado de saúde, os dados podem ser saudável, né, com sintomas, hospitalizado ou curado. Então,
Em relação às variáveis, nós podemos classificar as variáveis de acordo com a natureza dos dados. Por exemplo, a gente tem dois tipos de variáveis: as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas são aquelas cujos dados representam atributos, categorias, qualidades que não são expressas por números, ou seja, são é, são os dados não numéricos, na verdade, né? Por exemplo, na variável sexo, a gente tem a opção de masculino e feminino. Então, masculino e feminino não são valores numéricos. Então, esse tipo de variável é chamado de variável qualitativa. E as variáveis, outro exemplo aqui é o tipo de célula, cor da flor, espécie, fase da mitose. As variáveis qualitativas podem ser nominais, quando não possuem uma ordem natural, por exemplo, cor dos olhos, espécie de ave. Cor dos olhos, a variável cor dos olhos, ela não possui, né, nenhuma ordem natural. Ou seja, não existe uma hierarquia. Pode ser preto, pode ser castanho, pode ser azul. Mas nenhuma dessas cores são predominantes. Ou seja, tem uma predominância sobre a outra. E pode ser ordinário, quando possui uma ordenação. Por exemplo, estágio de desenvolvimento de um embrião. Aí a gente tem aqui uma hierarquia, que pode estar no estágio inicial, no estágio médio ou no estágio avançado. Então, esse tipo de variável é chamado variável qualitativa ordinal. E nós temos também as variáveis quantitativas, que são aquelas variáveis que são expressas por valores numéricos. São aquelas cujos dados são expressos em números e podem ser medidos ou contados. Por exemplo, o número de pétalas, o comprimento de folhas, temperatura corporal, peso de animais. Então, todas essas variáveis têm como resultado, né, como dados, números, valores numéricos. Então, por isso que são chamados de quantitativos. As variáveis quantitativas podem ser discretas, quando os valores assumidos são números inteiros, certo? Como, por exemplo, o número de ovos em um ninho. Então, é uma variável discreta, porque pode ser 1, 2, 3, 10, 20, 30 números inteiros. E pode ser contínuas. Essas variáveis contínuas, elas assumem valores quebrados, valores contínuos, né? Assume qualquer valor em um intervalo. Então, por exemplo, a altura de uma planta, ela pode ser 1,5 metros, 2,3, 1,05. Massa corporal de um animal também pode ser, sei lá, 55,9, 53,2, ou seja, são valores que podem assumir valores quebrados. Então, esse tipo de variável é chamado de variável quantitativa discreta. Então, em suma, a gente tem o seguinte, a gente pode, as variáveis, em suma, a gente tem as variáveis, elas podem ser classificadas em quantitativa e qualitativa. Vou resumir aqui, ó, quantitativa e qualitativa. As variáveis quantitativas podem ser pode ser nominal,
ou pode ser ordinal. E as variáveis aqui tá errado, é o contrário, né? Pode ser, eu vou só escrever aqui na ordem correta. As variáveis podem ser qualitativa, que foi a primeira que a gente viu, qualitativa, e pode ser quantitativa. As qualitativas, elas podem ser nominal, quando não apresenta ordem, e ordinal. Ordinal. As quantitativas podem ser classificadas em discretas, quando assumem valores inteiros, ou contínuas, quando assumem valores numéricos quebrados. Ok? Então a gente tem essa classificação. E na prova vai ter uma questão relacionada a esse tipo, a classificação de variáveis. Então vamos olhar ver como um exemplo prático. Aqui nesse primeiro exemplo, nesse primeiro exercício, diz o seguinte: classifique as variáveis a seguir em quantitativas nominais, quantitativas ordinais, quantitativas, qualitativas nominais, qualitativas ordinais e quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. Então aqui a gente tem as variáveis. A primeira variável é número de filhos. Então a variável número de filho é uma variável quantitativa. Porque você pode ter 0, 1, 2, 3, 4 filhos, enfim. Então, essa variável, ela assume valores numéricos. Portanto, é uma variável quantitativa. E uma variável quantitativa discreta. É discreta. Por quê? Porque os valores assumidos aqui são números inteiros. Renda mensal. A variável renda mensal também é uma variável quantitativa. Por que é uma variável quantitativa? Porque aqui a renda mensal está relacionada a salário. Salário pode ser um número. Pode ser não, é um número. E é um número que pode ser quebrado, ou seja, é um número que pode apresentar decimais. Então, esse tipo de variável é uma variável quantitativa contínua. Tipo de combustível. Tipo de combustível, combustível pode ser álcool, né? Diesel pode ser gasolina. Então, é uma variável qualitativa. Então, é uma variável qualitativa. E é uma variável qualitativa nominal. Por quê? Porque não existe hierarquia aqui, né, em relação aos combustíveis. Não existe uma ordem natural. Então, é uma variável nominal. Quantidade de cômodos em uma residência. Então, aqui é uma variável quantitativa. Ou seja, eu vou contar os cômodos de uma casa. É uma quantitativa e uma variável quantitativa discreta. Porque nessa contagem você pode ter 1, 2, 3 cômodos, 4, enfim. É uma variável que assume valores inteiros. Então é discreto. Variável quantitativa discreta. Grau de parentesco. Então, o grau de parentesco é uma variável também qualitativa. E como existe uma ordem por esse primeiro grau, segundo grau, terceiro grau,
a gente tem que é uma variável qualitativa ordinal. E por fim, grau de escolaridade. Você pode ter primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ou melhor, ensino médio, o grau de escolaridade também é uma variável qualitativa ordinal, porque existe uma ordem, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ok? Então, na atividade, ou melhor, na avaliação presencial, na prova da avaliação presencial, vai ter uma questão para classificar as variáveis. Dando continuidade, né, a gente viu lá no início que a estatística ela se ocupa de coletar e organizar e apresentar os dados. Na fase de coleta, a gente vai lá, coleta os dados e faz a organização. A gente começou na fase de organização, a gente faz essa classificação, separa as variáveis, classifica as variáveis, enfim. E ainda na fase de organização, né, uma ferramenta importante é o que nós chamamos de tabela de frequência. E o que é uma tabela de frequência? Uma tabela de frequência é uma tabelinha que apresenta alguns valores. Dentre esses valores está geralmente a frequência absoluta, que a frequência absoluta é o número de vezes que um determinado valor aqui de uma variável, né, no conjunto de dados, é o número de vezes que um determinado valor aparece no conjunto de dados. E o que é a frequência relativa? É a razão entre a frequência absoluta e o número total de observação, ou seja, o número total de dados. Seria FA, que eu já estou chamando aqui de frequência absoluta, dividido por N, que é o número de amostras, melhor, o número de dados na amostra. E frequentemente também aparece o que nós chamamos de frequência relativa percentual, que nada mais é do que essa frequência relativa multiplicada por 100, ou seja, em porcentagem. A frequência relativa em porcentagem. Então vamos ver um exemplo de uma tabela. Aqui tem uma professora que dá aulas particulares de inglês, fez uma pesquisa sobre a satisfação dos alunos em relação às aulas. As respostas foram: 5 alunos estavam satisfeitos, 3 alunos estavam parcialmente satisfeitos e 2 alunos estavam satisfeitos. Então, vamos montar a tabelinha de frequência é, relacionada a essa pesquisa. Então, nesse caso aqui, a variável analisada é a variável satisfação, que é uma variável qualitativa ordinal. Então, a tabela fica assim, a tabela aqui está completa, ela aparece a categoria, ou seja, satisfeito, parcialmente satisfeito e insatisfeito, que são as 3 perguntas que foram submetidas àquele grupo de alunos. E aqui a gente tem a frequência absoluta, que é o número de vezes que cada dado, né, aparece aqui. Então a gente tem que a quantidade de 5 alunos que estavam satisfeitos, 3 alunos estavam parcialmente satisfeitos e 2 alunos estavam satisfeitos. No total a gente teve 10 alunos entrevistados. A frequência relativa nada mais é do que a gente pegar cada
a gente pegar a frequência absoluta e dividir por a quantidade de entrevistados. Então, aqui a gente divide por 10, dá 0,5. Aqui a gente divide por 10, dá 0,3. E aqui divide por 10, dá 0,2. E a frequência relativa em porcentagem, simplesmente a gente vem, multiplica aqui por 100, todos esses valores. Ou seja, multiplica a frequência relativa por 100. Ok? Então essa é a tabelinha bem completa. Geralmente não necessariamente aparece todas essas frequências aqui. Pode ser que apareça só a frequência absoluta ou, em geral, só a frequência relativa em porcentagem. O que eu vou cobrar é só a leitura da tabela, ou seja, é saber olhar para uma tabela dessa, interpretar os dados e resolver as questões. Eu não vou cobrar na atividade para fazer uma tabela de frequência, até porque vocês não terão tempo para isso durante a avaliação. Mas é importante olhar para a tabela e saber ler a tabela, entender o que está na tabela para resolver as questões. Então, essa é uma tabela de frequência para uma variável qualitativa. Em geral, quando a gente tem variáveis quantitativas e os dados são muitos dados, fica inviável a gente construir uma tabelinha desse tipo. Então, a gente faz outro tipo de tabela, né? Então, a gente divide em algumas situações, quando a variável é quantitativa e assume muitos valores distintos, torna-se inviável listar todos eles individualmente na tabela de frequência. Nesses casos, os valores são agrupados em classes ou intervalos. Então, como é que a gente faz para construir a tabela para dados, por exemplo, correspondente à variável contínua? Se a gente tem um grupo de dados relacionado a peso, então você tem uma variável contínua. E se esses dados são muitos, o que a gente vai fazer? A gente faz esse passo a passo aqui, que é, primeiro, determinar a amplitude total. O que é amplitude total? A gente tem um grupo de dados. Estão distribuídos no intervalo. Digamos que aqui representa a primeira, o primeiro dado e aqui o último. Ou seja, o grupo de dados você tem um maior valor, que eu vou chamando de A, e aqui você tem um menor valor, que eu estou chamando de A, e você tem um maior valor. Se fosse peso, por exemplo, se fosse alturas, aqui poderia ser 1, sei lá, 69 e aqui poderia ser 2 metros. Então, aqui é a menor altura distribuída nesse intervalo e aqui é a maior altura. E a amplitude total nada mais é do que essa diferença, 2 menos 1,69. Aí escolhe-se o número de classes ou intervalo desejado. Então, eu quero pegar esse intervalo, que vai de 1,69 até 2, e quero dividir na quantidade de subintervalos. Então, eu escolho essa quantidade e, em seguida, eu vou determinar o que nós chamamos de amplitude da classe, que nada mais é do que o tamanho de cada classe. Para fazer isso é simples. A gente pega a amplitude total, que é essa diferença, e divide pela quantidade de intervalo que eu escolhi aqui. Então, digamos que eu quero dividir em 6, então eu pego essa diferença, 2 menos 69, 2 menos 1,69 e divido por 6. Se esse valor der um valor quebrado, a gente aproxima para cima. Por quê? Porque eu quero que essas classes tenham valores inteiros. Cada tamanho de classe é que eu quero que seja o mesmo tamanho para todos e que esse tamanho seja um número inteiro.
Vamos ver como funciona num exemplo concreto. Aqui diz o seguinte: suponha que em uma pesquisa com um grupo de estudantes, a variável massa apresenta valores entre 48,5 e 82,9. A seguir tem-se a quantidade de estudantes dentro de cada faixa de massa. Então aqui a gente tem que 8 estudantes têm massa entre 48,5 e 55,5. 11 estudantes, 155, 62,5. 12 estudantes, entre 62,5 e 69,5. 10 estudantes, entre 69,5 e 76,5. E 9 estudantes, entre 76,5 e 83,5. Então, a gente tem aí a distribuição de peso. E todas essas massas estão entre 48, que é a menor massa, 48,5 e 82,9. Então a gente tem esse pedaço aqui, esse intervalo. Então o que é amplitude? A amplitude total é nada mais, nada menos do que 82,9 menos 48,5. Está aqui. Que dá um valor, que dá esse valor aqui de 34,4. Aí, aqui eu vou escolher, eu quero dividir esse intervalo grande em 5 subintervalos. 5 subintervalos. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 5. Esse valor vai dar aproximado, vai dar um número quebrado e eu vou aproximar para cima. Então, no final das contas, a gente vai ter, né, que cada classe, o tamanho de cada classe vai ser 7. Se eu pegar esse valor aqui e dividir por 5, vai dar um 6, alguma coisa, que eu vou aproximar para cima, que vai ficar 7. Outra possibilidade é o que eu fiz aqui. Como 34,4 dividido por 5 também vai desse número quebrado, ao invés de eu dividir 34,4, eu divido 35 por 5 vai dar o mesmo 7. Ou seja, eu estou aproximando 34,4 para cima, e o próximo número é 35, estou pegando esse 35 dividido por 5, que vai dar 7. Então, cada classe dessa, ou seja, cada pedacinho aqui vai ter tamanho 7. Em seguida, a gente monta as classes. Então, a primeira classe, ela vai começar em 48,5 e vai até 55,5. Por que 55,5? Porque eu vou pegar 48,5 e vou somar o tamanho da primeira classe. Ou seja, eu vou somar 7, que vai dar 55,5. Aí a outra classe vai de 55,5 até 62,5. Ou seja, eu vou somar 55,5, 7. E a próxima vai de 62,5 até 69,5. Ou seja, eu vou somar mais 7. E vou somando mais 7, vou somando mais 7, até chegar na última classe. 1, 2, 3, 4, 5, né? Na última classe aqui, que é 83,5. E agora a gente monta a tabela de frequência. Então aqui a gente tem a primeira classe, que vai de 48,5 a 55,5. A segunda classe, a terceira classe, a quarta classe e a quinta classe. Dentro da primeira classe, a gente tem 8 alunos. E esse 8 vem de onde? Esse 8 vem dessas informações aqui. Ó. 8 estudantes têm massa entre 48,5 e 55,5, que está dentro da primeira classe. Aí, 11 estudantes têm massa na segunda classe, 12 estudantes massa na terceira classe, 10 na
quarta e 9 na quinta classe. E aqui a gente tem a frequência relativa em porcentagem, que nada mais é do que aqui 8 dividido por 50 vezes 100, que dá aproximadamente 16. 11 dividido por 50 vezes 100, que dá aproximadamente 22, e assim por diante. Então, mais uma vez, é importante saber olhar para essa tabela e ler a tabela, ou seja, entender o que ela está informando. O que é importante saber aqui? O importante saber aqui é o seguinte, que essa notaçãozinha que tem assim, aqui, esse tracinho, aqui tem o A e aqui. Vamos lá. Por exemplo, na primeira classe, a gente tem de 48,5 a 55,5. Essa notação significa que o 48 faz parte da classe. Esse 48,5 ele faz parte dessa classe, mas o extremo inferior faz parte da classe, mas o extremo superior não faz parte da classe. Ou seja, o 55,5 não está nessa primeira classe. Ele vai estar na segunda classe. Então, essa notaçãozinha A, B significa que o A está na classe e o B não está na classe. Por exemplo, o 76 está na quinta classe, mas o 83 não está nessa classe. Significa o quê? Que eu posso afirmar com certeza que nenhum aluno aqui pesa 83,5. Outra coisa que eu posso afirmar, é o seguinte, que aqui na primeira classe, só esse valor eu tenho certeza que exatamente pelo menos um aluno desses 8 possui possui massa corporal de 48,5. Eu posso afirmar. Por quê? Porque esse valor o extremo inferior da primeira classe, ele sempre pertence à classe. Agora, o que eu não posso afirmar é que existe, dentre todos esses alunos aqui, eu não posso afirmar que existe um aluno que possui, por exemplo, massa corporal igual a 62,5. Embora esse 62,5 faz parte dessa classe, da terceira classe, eu não posso dizer que um aluno desses 12 aqui tem essa massa, porque eu não tenho informação a esses dados. Aqui, eu sei que 12 alunos, a massa desses 12 alunos está distribuída nesse intervalo. Mas isso não significa que um desses alunos possui massa exatamente igual a 62,5. Eu só posso afirmar isso em relação à primeira classe e em relação ao extremo inferior da primeira classe. Porque eu sei que essa primeira classe ela sempre começa no valor inferior dos dados. Então, eu sei que pelo menos um aluno possui massa corporal igual a 48,5. Fora isso, eu não posso afirmar nada em relação a aluno ter ou não ter algum desses valores como massa corporal. Aqui está o que eu já falei, o símbolo representado para representar os intervalos A, B, indica que o limite inferior, que é o A, está na classe, e o limite superior, que é o B, não está na classe. Eu não cobrei na avaliação, eu não cobrei para construir tabelas. Vai aparecer tabelas, mas em outro contexto. Então, vamos só fazer um exemplo. Nesse exemplo aqui diz o seguinte: uma empresa deseja encontrar no mercado e entrar no mercado e oferecer serviços de telefonia, internet, uma
Uma empresa que deseja entrar no mercado e oferecer serviço de telefonia e internet fez uma pesquisa com 1.500 pessoas, a fim de saber com que finalidade elas utilizam mais a internet. Então, cada pessoa escolheu apenas uma opção. E aqui está a tabela. Aqui a gente tem a variável, né, finalidade. A gente está tratando aqui de uma variável qualitativa. E aqui a gente tem a frequência relativa aqui em porcentagem, nessa tabelinha. Então, 30 pessoas responderam que 30%, né, das pessoas responderam que usam a internet para acessar as redes sociais e aplicativos de mensagem. 28 usam para assistir vídeos, incluindo séries, filmes e programas diversos. 20 utilizam aplicativos de modalidade, 14% jogam online e outros 8% usa a internet para outros fins. E a pergunta vem aqui. De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que o número de pessoas que responderam utilizar a internet para assistir vídeos, incluindo séries, filmes e programas diversos, é igual a. Então, aqui é uma tabelinha de frequência, né? A gente sabe que eh, essa frequência relativa em porcentagem nada mais é do que a frequência absoluta sobre o número, né, de dados, a quantidade de entrevistados, vezes 100. Ou seja, nesse caso aqui, a gente está querendo saber esses 28%. Então, aqui a gente sabe que 28, né, é igual ao F de A, que a frequência é absoluta, dividido pelo número. O número de entrevistados é 1.500 vezes 100. E o que a gente quer descobrir aqui nada mais é do que a frequência absoluta. Então, eu posso simplificar aqui, ó, 100, 2 zeros com esses 2 zeros, e vai ficar 28 igual à frequência absoluta sobre 15. E multiplicando meio por extremos, a gente tem que a frequência absoluta vai ser 28 vezes 15, e vai dar igual a 420. Então, seria a letra D. Na verdade, essa questão eu peguei ela porque dava para resolver usando a definição das frequências, né? Frequência absoluta e frequência relativa. Mas ela pode ser resolvida também de uma forma mais simples usando regra de 3 simples. Por quê? Porque a gente sabe que a quantidade total de entrevistados, que é 1.500, corresponde ao 100%, ou seja, é o todo, e eu quero descobrir a parte que corresponde a 28%. Então, multiplicando meio por extremos, a gente tem 100x igual a 28 e multiplica 1.500. E aqui também, tira zero com esses dois zeros, vai ficar x igual a 28 vezes 15, que é igual a 420. Mesmo resultado. Dando continuidade aqui, eu vou deixar esse exemplo, se vocês quiserem olhar essa segunda questão. E agora a gente chega na fase de apresentar os dados. Então, recapitulando, a gente colhe os dados, né? Depois a gente organiza os dados e a última etapa a gente quer apresentar os dados. E para apresentar os dados a gente usa gráfico. Então vamos ver os principais tipos de gráfico. Então o primeiro tipo de gráfico é o gráfico de segmento. E o que é o gráfico de segmento? O gráfico de segmento, também conhecido como gráfico de linhas,
É usado para representar a variação de uma variável ao longo do tempo ou de uma sequência ordenada. Os pontos correspondentes aos dados são ligados por segmento de reta. Então aqui a gente tem um exemplo. O gráfico a seguir mostra a venda de celulares de uma empresa de tecnologia no segmento no segundo semestre de determinado ano. Aí aqui a gente tem um eixo, número de celulares vendidos, e no segundo eixo tem um mês do ano. Então, a partir desse gráfico, a gente pode tirar algumas informações. Por exemplo, do primeiro mês aqui, de julho até agosto, que houve uma queda na venda de celulares. De agosto a setembro, houve um aumento na venda de celulares. De setembro a outubro, continuou aumentando a venda de celulares. De novembro, ou melhor, de outubro a novembro, houve uma estabilidade aqui na venda, né? Ficou estável o número de vendas, ou seja, se manteve as vendas. E de novembro para dezembro, houve novamente um aumento na venda de celulares. Então, é bem tranquilo essa questão da apresentação, né? A questão dos gráficos. A gente só precisa olhar para o gráfico e saber ler o que ele está informando. O segundo gráfico é o gráfico de barras. O gráfico de barras é uma das formas mais utilizadas para representar dados categóricos, ou seja, dados de variáveis qualitativas. Então, nele, cada categoria é representado por uma barra vertical ou uma barra horizontal. Isso vai depender do gosto da pessoa que quer apresentar os dados. Cujo comprimento é proporcional à sua frequência ou valor associado. Aqui geralmente a gente usa a frequência absoluta ou a frequência relativa em porcentagem. Esse tipo de gráfico permite comparações diretas entre diferentes categorias e facilita a visualização das quantidades relativas de cada um. O gráfico de barra pode ser construído na vertical ou na horizontal, como eu já falei, de acordo com o objetivo da apresentação e o formato dos dados. Vamos para um exemplo. Ao final de um curso de empreendedorismo, os participantes foram convidados a avaliar o conteúdo das aulas. Com base nessa avaliação, o coordenador do curso elaborou a seguinte tabela de frequência. Aí aqui tem a tabelinha de frequência, né? A avaliação é a variável, é insuficiente, regular, bom, ótimo. Então, 18 dos entrevistados consideram que o curso foi insuficiente, 30 consideram que foi regular, 62 consideram que foi bom e 50 consideram que foi ótimo. E aqui a gente tem a frequência relativa em porcentagem. Como é que a gente monta como é que fica o gráfico de barra? No eixo, né? No eixo a gente coloca as categorias, insuficiente, regular, bom e ótimo. E a gente constrói as barras verticais, nesse caso aqui é o gráfico de barras vertical, que vai ter aqui a altura correspondente à sua frequência relativa aqui em porcentagem. Nesse caso, 11 aqui no eixo dos Y, eu tenho as porcentagens, 5, 10, 15, 20, 25, por aí vai. 11%, então, ó, essa barra é um pouquinho maior do que 10%. Aqui o regular corresponde a 18,75%, que é um pouquinho acima de 15 e um pouquinho abaixo de 20. O bom corresponde a 38,35%, que é um pouquinho abaixo de 40. E o ótimo corresponde a 31,5, que é um pouquinho acima de 31. Então, as barrinhas têm as alturas das frequências relativas em porcentagem. E eu poderia também fazer o gráfico de barra relacionado. Aqui eu poderia ter colocado a frequência absoluta. Nesse caso, né, cada barra teria a altura
correspondente à frequência absoluta. Por exemplo, a barra do ótimo teria uma altura de 50. Aí ficaria, nesse caso aqui, geralmente a gente coloca porcentagem que fica, o gráfico fica mais, melhor de visualizar. Porque se fosse para colocar 50, ficaria muito grande a barra. Ficaria uma barra muito alta. E aqui a gente tem o mesmo gráfico, só que na horizontal. Então, ó, isso é suficiente, regular, bom e ótimo. E a gente tem o gráfico de setores, ou o gráfico de pizza, que é uma representação gráfica em que todos os dados são dispostos como uma fatia de um círculo. Cada fatia representa uma categoria com tamanho proporcional à sua frequência relativa. Então, é mais um gráfico que serve para apresentar dados qualitativos. Vamos ver um exemplo? Em uma exposição, o número de visitantes foi de 3.500 no primeiro dia, 1.500, 1.400 no segundo e 2.100 no terceiro. Veja como podemos representar esses dados em um gráfico de setores. Então, organizando esses dados em uma frequência, uma tabela de frequência, a gente tem primeiro dia 3.500, corresponde a 50% dos dados. Segundo dia 1.400, corresponde a 20%, né, que é a frequência relativa em porcentagem. E o terceiro dia 2.100, corresponde a 30%. No total aqui a gente teve uma quantidade de 7.000 visitantes aí nesse evento, participaram desse evento. Então, como é que a gente transforma isso num gráfico de setores? A gente considera um círculo, e para cada porcentagem dessa a gente faz uma fatia do círculo, como está aqui, ó. 50%, primeiro dia compareceria 50%, então esse 50% é metade do círculo, metade, tá aqui. No segundo dia, apareceu, né, 20%. Então, 20% corresponde a uma parte menorzinha aqui do círculo, que é essa parte aqui. E no terceiro dia, o 30% que corresponde ao restante do círculo. Né? Isso, quando a gente soma tudo isso, dá 100% do círculo. Então, se a gente quer saber, por exemplo, qual é a, o ângulo desse setor, se a gente quer desenhar um gráfico de setores, um gráfico é, o gráfico da pizza, né? Que é também conhecido como gráfico de setores. Se a gente quer que esses setores sejam bonitinhos, proporcional aqui à quantidade correspondente, à porcentagem correspondente, a gente pode determinar esses ângulos aqui. E para determinar esse ângulo é simples. Por exemplo, para saber qual o ângulo central aqui correspondente a essa fatia, a gente sabe que 100% corresponde ao círculo total, que é 200, que é 360 graus. Então, 20% vai corresponder a um ângulo aqui que eu vou chamar de x. Então, multiplicando meio por extremos, a gente tem 100 vezes x igual a 20 vezes 360. Aqui vai dar 20 vezes 36, aqui dá 7200. Então, eu posso tirar 20 com 20 e fica x igual a 72 graus. 72 graus. Ou seja, esse ângulo aqui corresponde a 72 graus. Esse ângulo aqui corresponde a 180, que é o ângulo, dois ângulos retos. E esse
30% corresponde ao restante. E por fim, por último, a gente tem o histograma. O histograma nada mais é do que o gráfico de barras para a variável quantitativa. Então, ó, a gente viu que quando a variável é quantitativa, a tabela de frequência ela é desse tipo, né? Então vamos a um exemplo. Considere a tabela de frequência apresentada anteriormente, que mostra a massa em quilogramas de um grupo de estudantes. Então aqui a gente já viu essa tabelinha, né? 8 estudantes estão nessa primeira classe, 11 tem massa que está nessa segunda classe, 12 na terceira, 10 na quarta e 9 na quinta. Então, ó, com base na tabela de frequência, podemos construir um histograma de modo semelhante à construção de um gráfico de colunas, ou gráfico de barras. A diferença agora é que as barras elas vão ficar coladas uma na outra, justa, justaposta, né? Uma colada na outra. A altura, né? A frequência vai continuar sendo a altura da barra. Então, ó, a gente sabe que nesse intervalo, que vai de 48,5 até 55,5, possui 8 estudantes. Ou seja, 8 estudantes possuem essa massa. Então, aqui a gente vai ter um retângulo que a base corresponde ao comprimento da classe e a altura corresponde à frequência absoluta. Aqui no segundo intervalo a gente tem um pouquinho acima de 10 estudantes, né? Na verdade são 11 estudantes. Então a gente vai construir um retângulo que tem base com o tamanho dessa classe. Todos esses tamanhos são 7, né, na verdade. E a altura 11, então um pouquinho acima do 10. E assim a gente faz para todos. Então a visualização aqui é parecida com o gráfico de barras. A diferença é que esses retângulos eles ficam um após o outro, um colado no outro. Ok? Então esse é o gráfico de colunas, também conhecido como histograma. É o gráfico de colunas para uma variável quantitativa. Eu vou recomendar que vocês dêem uma olhada nesses exercícios, porque na prova tem esses exercícios. Não é exatamente esse exercício, mas eu tirei desse exercício. Por exemplo, eu considerei esse gráfico e fiz a questão baseada nesse gráfico. Então é bom que vocês olhem esse gráfico. E assim por diante. Eu também considerei esse gráfico, fiz uma questão relacionada a esse gráfico, fiz outra relacionada a esse, e só. E na próxima aula, a gente vai continuar e vamos iniciar estudos e terminar também sobre medidas de tendência central. Então, até a próxima aula e até breve.